Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, leitores, usuários da Biblioteca Nacional, é, trabalhadores da biblioteca e visitantes. Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do nosso primeiro podcast da Fundação Biblioteca Nacional. Eu me chamo Gabriela Jordão. Eu me chamo Natália Souza. Nós somos da Biblioteca Euclides da Cunha, uma biblioteca pública da Fundação Biblioteca Nacional. E hoje nós vamos entrevistar, na verdade, um bate-papo literário com o Henrique Rodrigues, o autor do livro Áurea. Livro Áurea, com ilustração de Cristiane Mello, da editora Cultural, Estrela Cultural, de 2023. Bom, vou apresentar o Henrique mais uma vez. Temos o prazer de receber o Henrique conosco. Henrique, que é escritor, poeta, contista, cronista, romancista, vou até respirar, e autor de livros da literatura infanto-juvenil, não só infanto-juvenil. Formado em letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, possui especialização em jornalismo cultural, também pela UERJ, é mestre e doutor em literatura na PUC-Rio e autor de 24 livros e finalista do Prêmio Jabuti, gestor cultural. Estou resumindo aqui o currículo do Henrique. Henrique, é um prazer tê-lo novamente aqui com a gente. Henrique, para quem não sabe, já participou do programa Vozes de Brasília por 2 vezes, um programa da Biblioteca Euclides da Cunha, que traz autores e parceiros que promovem a literatura e o conhecimento. E nossa primeira palestra foi em abril do ano passado, o início do programa Vozes Brasílias, falando sobre literatura e inclusão. Passado esse tempo, ele gestacionou o Áurea, que nós vamos falar um pouco aqui hoje. Áurea, que traz a história de uma mulher negra, empregada doméstica, próxima aos 60 anos, que retoma seus estudos e está se formando no programa de educação de jovens e adultos, popularmente conhecido como EJA. O livro começa com um momento simbólico da entrega do diploma e traz o gatilho para a personagem para toda a sua trajetória, passando por uma série de violências estruturais, como racismo, machismo e discriminações por classe social. Bom, a minha primeira impressão da personagem, que é familiar para a maioria de nós, né? Eu acho que o que eu estava conversando com a Natália e com o pessoal da biblioteca, quando a gente pensou, né, falar do Áurea no podcast, é que cada um de nós conhece uma Áurea, né? Quer dizer, cada um de nós que está próximo da questão da discriminação, que passa por discriminação de gênero, raça, classe social, ou até mesmo quem não passa, mas já teve em casa uma Áurea, né? Trabalhando. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho da inspiração para escrever a Áurea, que é uma personagem que traz tanta delicadeza, ela é sonhadora e, ao mesmo tempo, resiliente, porque ela passou por uma série de opressões e dores que são marcantes, né, no livro, na trajetória dela. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse processo de escrita, quem te inspirou, como é que foi a inspiração. Beleza. É um prazer estar aqui mais uma vez na Biblioteca Nacional, vocês da Biblioteca Euclides da Cunha, Natália, minha querida minha querida amiga Gabriela, eu ia falar Amídala. Gabriela, Natália, é um prazer estar aqui e, bom, Áurea é uma figura que a gente tem muitos na nossa família, muitos a gente tem no nosso dia a dia, muitos, né, já tivemos, né, não foi o meu caso, né, porque eu sou filho de uma Áurea, né, e já tivemos trabalhando na nossa casa, muitos brasileiros, e e foi a geração que precedeu a minha, a geração que criou a minha, de mulheres que tiveram que parar de estudar para trabalhar muito cedo e onde havia muito, né, quando, né, que foi um período histórico, eu estou falando
final dos anos 60, tiveram que trabalhar muito, muito cedo num mundo muito, muito machista, muito racista, e que normatizava essas práticas que, vale dizer, derivadas da escravidão, né? Eu não sei quando o pessoal vai ouvir esse podcast, mas a gente está gravando hoje, no dia 13 de maio, oficialmente o dia da abolição da escravatura, mas ao mesmo tempo um dia para a gente pensar e tentar observar o que foi feito disso. Por que tantos anos depois, são 136 anos, eu acho, de abolição, a gente ainda vê situações como a que me fizeram escrever esse livro. Qual foi esse ponto de partida? A minha mãe me dizer que a minha tia, que é uma mulher preta, não gosta de entrar nas lojas de departamento, lojas de shopping, porque ela acha que vão dizer que ela vai roubar alguma coisa. E por coincidência, a minha tia se chama Áurea. Então esse foi o ponto de partida para eu querer fazer alguma coisa com as armas que eu tenho, que são as palavras, o meu Papel e caneta, né? Papel e caneta, teclado e computador, e imaginação, que são as armas que a gente da literatura tem para lutar contra a realidade. E a gente escreve literatura justamente por isso, né? Porque a gente escreve o que poderia ter sido, né? O que a gente gostaria que fosse, ou para isso também atenuando determinadas situações ou chamando mais atenção ainda para elas, né? Colocando essas situações como se fosse uma lupa para que as pessoas vejam o nível de crueldade que existe no nosso Brasil, né? Na sociedade como um todo, mas no Brasil, a gente está falando do Brasil e a gente tem muita desigualdade em muitos campos nesse país, e a gente precisa falar sobre isso. Perfeito. Um passado colonial que reflete até hoje. Por exemplo, quando a gente passeia pelo Leblon, Ipanema, a gente vê, né, as áureas, né, bem... Com essas roupinhas Com brancas. as roupas brancas, bem Isso, marcantes. Que a Áurea roupinha chega a usar a branca. roupinha branca, né? Quando ela... Eu vou dar um spoiler. Vai ser babá do cachorro. Babá de cachorro. Babá de cachorro. Então é isso, e é normal, né? A gente acha que tá tudo bem, assim como achava, né? Que era tudo bem uma criança de 10 anos, 11 anos, não ter escola e ter que trabalhar, né? Em casa de família, como se diz. E era normal, né? Era normal essa criança ser abusada. Sim. Depois que crescesse, virava adolescente, era tudo normal e a gente finge que tá tudo bem. E aí esse é um problema também, né, que a gente tem no Brasil, no Rio de Janeiro, né? O absurdo virar o normal, né? Eu acho muito engraçado que a Áurea, ela me lembra muito assim, eu ascendi socialmente. Eu morava num bairro mais pobre do Rio de Janeiro, que é Irajá, e fui morar na Tijuca. E toda casa que você vai procurar na Tijuca tem um famoso quartinho de empregada. Uhum. E é separado da casa. Ele tem um banheiro, ele tem um armário e ele é separado da casa. Pequenininho, né? Pequenininho. Então, isso muita gente diz, eu não comprovei, mas deve ser verdade, né? Que só no Brasil existe o quarto de emprego chamado dependência completa. Dependência completa é aquele banheiro micro, que o chuveiro é quase em cima Sim. da privada, Sim. e aquele quarto que Na cozinha. do com lado acesso da à cozinha. cozinha, ou seja, do lado da área que você mal consegue abrir os braços assim. E que não tem vista, realmente, não tem janela. Onde eu moro, meu apartamento, ele
tem esse negócio e esse quartinho virou o meu escritório, o que eu acho o máximo. Quer dizer, na verdade ele é o mínimo, né? Porque ele é muito pequeno, só cabe eu lá dentro e o meu computador e não cabe, não pode mais entrar ninguém. Mas eu acho que é simbolicamente interessante porque aquilo que era a mini senzalinha virou um lugar de liberdade criativa onde eu faço meus livros. Mas você vê que há pouquíssimo tempo, isso era normal, porque os apartamentos novos já não vem com esse tipo de coisa. Vem aquela cozinha mínima, aberta, né, chama americana, né? Americana, ou seja, sem parede. E esse quarto, aí virou uma despensa e tal, mas aí às vezes está disfarçado também, né? Ah, uma despensa. Mas se vier alguém para dormir, bota uma caminha ali e tal. Se a gente voltar para os apartamentos construídos até os anos 80, final dos anos 80, 90, eu acho que ainda pega um pouquinho, tinha essa coisa, dependência, quarto de empregada. Eu já morei de aluguel em apartamentos, assim, que tinham esse lugar, dessa mini senzalinha. Então, é uma situação que é vendida como positiva, mas que nunca foi oferecido. Você vê, nas escolas, é uma coisa que a gente precisa fazer com que as crianças entendam desde a escola, como dentro da nossa vida, os ecos da escravidão estão presentes. Né? Ninguém é colocado para pensar, a gente só foi colocado para pensar isso mais recentemente, né? Por que esse espaço é assim? Aham. É. É. A distinção do banheiro social, todo mundo para esse banheiro. Eu nunca entendi por quê. Eu viajar, minha família é de lá, e lá não tinha isso. Uhum. E na Tijuca é muito. A Tijuca, que é uma subúrbio elitizado, né? Isso é muito assim como o elevador, o elevador de serviço. Ai, só pode subir no elevador de serviço. Que bom que tem uma lei recente que proíbe isso. A pessoa não tem distinção mais de elevador, não existe mais elevador social, ou seja, o de serviço não é da sociedade. Ou seja, a pessoa que trabalha, chega ali para trabalhar, para prestar um serviço ou entregar uma pizza, ele não é da sociedade. Ou seja, social é que faz parte, né, da elite. Isso é uma coisa que precisa ser. Separação. Precisa ser detonada o quanto antes, mas também explicada para que não volte depois, porque a história tem isso, né, de voltar as coisas com outro nome, né, com outro verniz, né? Que é não encarar o passado, fingir que não existiu, apagar a memória, vamos dar um outro nome, passar por cima disso. Volta gourmetizado para aparecer, olha, tô te dando oportunidade, né? Por exemplo, vou só fazer uma digressãozinha, mas a gente volta já pro Áurea, que é a questão de chamar motorista de aplicativo de empreendedor. Olha, ele está empreendendo, ele é um autônomo, uma pessoa que cuida da própria vida, não precisa se curvar ao emprego. Que papo furado, né? Isso para mim, empreendedorismo é uma das grandes falácias do capitalismo quando se refere aos pobres. Fulano está desempregado, está vendendo... Profissional liberal. Profissional liberal. Olha, ela está vendendo brownie de porta em porta. É uma empreendedora. Gente, ela optou por isso. Ela quis isso. Ela teve um apoio, um suporte financeiro. Porque aí, assim, empreendedor, aí você vai ver os caras dando palestra, que são os filhinhos de papai, né, que eu já vi vários, que você vê assim, meu pai financiou minha startup, e papapá, porque do marketing do não sei onde, não sei de que lá. Aí vai chamar uma pessoa que está sem trabalho, não tem opção que não ficar trabalhando horas na rua, na chuva, dizer que ela é uma empreendedora. Que papo furado, isso comigo não cola não. Sem direitos, não, sem direito. Com oportunidades negadas. Ficou doente. É por isso que eu acho importante a gente nomear, por exemplo, as violências que a Áurea passou, né, como o racismo e o machismo. A gente não pode... Quando a gente dá nomes, a gente encara isso de frente, né? Uhum.
para não fingir que foi um caso isolado, pra gente ver que como uma violência estrutural. Aí tem uma passagem do início, né, que a personagem tá indo buscar o diploma e ela se questiona da sensação da estranheza dela, do não pertencimento pela vida, né, que ela teve, dos espaços negados, das faltas de oportunidade, das várias rejeições, das várias dores. Ela, no momento da glória da conquista dela de pegar o diploma do EJA, ela trava, né? E não se sente merecedora daquilo, porque no inconsciente dela e toda a história dela é atravessada por ela sendo excluída, né? E até as mulheres falam muito hoje sobre a posição da impostora, né? Que às vezes a gente não se Sim, sente competente o suficiente, a gente não sim. se sente merecedora por toda a história que a gente atravessa muito pelo patriarcado, pelo machismo, que vão negando os espaços, vão falando, não, seu lugar é aqui, seu lugar. Aí quando a gente está prestes a conquistar algo, fica naquela dúvida: será que eu mereço isso? Uhum, Será que eu sou competente? Será que eu uhum, dou conta? uhum. E eu acho muito curioso e incrível você, como escritor, um homem, conseguir traduzir isso. Eu queria que você falasse um pouco, um pouco mais sobre essa construção. Sim. É, eu acho que tem dois aspectos, e inclusive para eu apontar sobre determinadas escolhas que eu fiz. É, eu quis escrever o livro narrado pela Áurea, narrado por essa mulher, uma mulher preta de 60 anos. É, e tem uma questão que é uma escolha técnica que eu tive que pensar e olhar o mundo como essa personagem. Existe quando você narra um livro em terceira pessoa, uma história em terceira pessoa, você está distanciado. É como se você estivesse olhando de cima e aí você vai dizendo ali as coisas ali, papapá, olhando de cima com todo esse distanciamento. Mas eu preferi me colocar na pele, né, dessa personagem e ela contar a sua história, porque eu imaginei que em algum momento mulheres como ela fossem ler esse livro e eu queria que fosse um tipo de diálogo de uma mulher contando para outra, né? Eu sei que a gente não faz ideia de quem vai ler o nosso livro, mas existe uma coisa chamada leitor ideal, que é uma função que a gente que escreve meio que inconscientemente cria. E o meu leitor ideal desse livro é uma coisa, uma coisa meio técnica assim, mas o meu leitor ideal é a minha leitora ideal, que é uma aluna de EJA. Então eu queria que, né, eu acho que em algum momento fixou uma voz aqui, e essa voz vai conversar com uma aluna de EJA. Então isso foi uma escolha técnica para que uma aluna de EJA pudesse compreender também esse livro, porque se eu escrevesse com um narrador mais distanciado, seria possível que esse narrador usasse até uns termos mais herméticos, assim, mais rebuscados, que não é o caso. Eu queria que esse livro fosse passível de ser lido por uma mulher de 60 anos igual a Áurea. E tem a outra questão que já é um pouco mais subjetiva, que é a questão da empatia, que por que eu queria vestir essa persona dessa mulher. Bom, porque é, quem eu tenho, assim, é a minha. São os meus antepassados, é a minha mãe, é a minha avó, são essas mulheres que sofreram muito e que mesmo não, eu assim, eu sendo homem, eu tenho alguns privilégios em relação ao mundo machista em que a gente vive,
E eu acho que a gente precisa entender, estando na pele, para poder ter uma relação, não só uma relação de empatia, mas uma relação de alteridade e de respeito e de reconhecimento a quem não tem esses privilégios. Por isso que eu digo assim, a luta contra o machismo, ela não é das mulheres, ela é pelas mulheres, as mulheres são protagonistas, mas ela é de todos, assim como a luta contra o racismo, contra a homofobia, a transfobia, ela é de todos. Ela precisa estar em todos nós, todos os dias. A gente não pode pensar só no nosso grupo social, né? Então eu tenho uma, uma relação com esses grupos de muito afeto. Não basta só respeito, não basta só entender, porque senão os americanos seriam felizes. Os americanos são assim, cada um está no seu quadrado, cada um no seu grupo, mas não sabe lidar com o diferente de si. Todos malucos. Tão doidaços. Porque se você é de tal grupo social, você só vai interagir com o seu grupo social. Peraí, mas o mundo não é assim. A gente está lidando com pessoas diferentes de nós o tempo inteiro. E essa diferença, eu vou falar até, parece um trocadilho, mas essa diferença é o que soma. A gente, eu sou assim, você é diferente de mim. Que legal, que bom. Eu entendo essa diferença, eu quero saber como é ser assim. Eu sou assim, é legal, não é tal. E assim a gente vai tocando, porque senão o outro passa a ser alguém que a gente só tolera, né? Mas com quem a gente não consegue conviver, né? E a gente, para viver, tem que conviver. Conviver é viver com, né? E esse aqui é o lance. Então eu quis conviver com Áurea. Interessante. E tem a importância também do protagonismo das mulheres negras na literatura, que cria não só a representatividade, mas como essa identificação, né, com a leitora, né, com as mulheres negras que passaram por isso, se veem representadas na Áurea e conseguem enxergar a sua história e o potencial que elas carregam em si, né, de transformar ou talvez de, não sei se é exatamente essa palavra, mas de ressignificar a sua história. Eu acho que ressignificar é muito particular, mas tem isso do reconhecimento, de se ver representada. É importante a literatura nacional olhar mais para essas personagens, né? Para esses grupos, né? Que antes não eram... estavam bem marginalizados, né? Eu não sei, na verdade eu sei. Eu vejo como leitora, a gente tem uma mudança no mercado, né? De ter um protagonismo, por exemplo, eu li o Torturado, que é uma história que sai desse eixo Rio-São Paulo, do Sudeste, né? E vai para o interior, e a gente vai ver uma outra estrutura, os quilombolas, porque a gente estava sempre focado aqui, no sul, o Sul Maravilha, ou a Zona Sul do Rio, e a gente não sai, a gente não tem histórias sobre o subúrbio, sobre as áureas, né? Eu, quando estava lendo o Áurea, lembrei muito do Mama África. A Áurea é uma Mama África. A Áurea, assim, o ponto, eu senti muito essa percepção que o ponto da vida da Áurea são aqueles filhos que ela teve, que foram um sonho, a Suelen também, que a Suelen traz essa transformação para ela, né? E eu fiquei sempre pensando, assim, o Estado podia estar muito mais presente na vida da Áurea, né? Para trazer coisas, ela poder ter uma rede de apoio para ela viver melhor essa experiência. O primeiro filho dela, que estudava no CIEP, no Brizolão, que eu cheguei... Eu estudei, né? Eu não estudei, eu peguei, acho que o finalzinho, eu tinha pavor, porque o Brizolão, ele tinha uma linha, né? Tinha gente que falava muito mal e muito bem. Sim. E a minha mãe queria me botar no Brizolão e eu fugia. Eu falei, não vou para a escola, não vou para o Brizolão. Mas era uma estrutura que apoiava muito a Áurea. O Estado podia ter dado muito mais para a Áurea, né? Sim. Eu fiquei pensando na educação, tudo isso. Eu queria que você comentasse isso pra gente. Vamos, você quer falar? Eu ia complementar que no livro, 2 políticas educacionais marcam que verdade, tanto o EJA, né? Dos jovens e adultos, desse legado, que o Estado não esteve presente na vida deles,
e do Anderson, que é o filho mais velho do Brizolão. Do Brizolão. Que Que a gente chama de Brizolão, É, né? que popularmente, quem sim. não mora no Rio de Janeiro, Sim, sim, conhece. né, anos 80, 90, Aham. tinha o CIEP ou o Brizolão, que foi uma política do governo Brizola, uma política educacional que a criança ficava o dia inteiro, né, manhã, tarde, tinha atividades extracurriculares, e para ela, uma mulher que ficava mais tempo em função de cuidados com outra família, Sim. com, né, e não tinha tempo, porque ela estava correndo atrás do próprio sustento do filho. Para ela foi essencial ver que aquela criança, ela fala isso. Eu prefiro porque ele pode cair para o mundo, algum termo assim, né? Sim. Ele pode se perder no mundo. Então ela estava aliviada de ter ali uma escola para o filho permanecer e ter uma atividade. Uhum. Então, eu quis cutucar essa questão histórica, né? Porque para a galera se situar, a Áurea, ela, quando está recebendo o diploma, no início do livro, ela começa a contar a sua história desde a infância, da primeira lembrança dela até aquele momento. Então, o livro é ela contando a história. Então, é meio que um passeio pela história do Brasil na perspectiva dessa mulher preta e pobre. Então, pega ali ditadura, Sim. a abertura, anos 80. E aí, nessa parte dos anos 80, o filho dela estuda nessa escola, que foi uma escola maravilhosa, onde eu estudei. E aí, vale sempre lembrar que o modelo do CIEP acabou ainda, né, no final dos anos 80, início dos 90, né, com mudança de governo. E é vergonhoso que a gente não teve nenhum projeto tão ousado ao longo dessas décadas. Não. Ou seja, tem mais de 30 anos que acabou o último programa de educação decente do Rio de Janeiro. E a gente precisa falar sobre isso, precisa repetir isso, porque a gente vive vendo salvadores da educação o tempo inteiro. Eu trabalhei na Secretaria de Educação aqui do Rio de Janeiro, caos. A gente não funciona. As redes estaduais do Brasil, então, você não tem um projeto de educação que você tenha firmeza. A evasão no ensino médio, por exemplo, ela é absurda. A escola deixou de representar uma saída para muitos jovens. Eu visito muita escola pública e se as municipais, nas municipais a coisa está difícil, nas estaduais está periclitante. E a gente precisa olhar para isso, porque ao mesmo tempo a gente vê adolescentes que estão sem perspectiva, sem sonho. Professores me dizendo, Henrique, meus alunos estão sem sonhar, eles não conseguem olhar para frente, eles olham para frente e só veem um abismo. Eles não conseguem ter perspectiva. E aí saem da escola e vão para qualquer coisa que dê algum retorno rápido, e muitas vezes é coisa errada. Então é preciso falar sobre isso, porque eu acho que a área de educação ela é aquela que é sempre evocada como a saída, mas também muito evocada de forma hipócrita, porque chega depois, na hora de botar a mão no bolso, a gente não vê. Não, a gente não vê. Deixa para depois. A gente não tem um programa de leitura no Brasil hoje. Né? E eu falo isso aqui na Biblioteca Nacional, que sediou o ProLer nos anos 90, que foi o último grande programa de leitura do Brasil. ProLer, anos 90, com aquele formato maravilhoso. Que eu me lembro, foi a última vez que um projeto de Estado foi tão bem feito. Então a gente sabe como as coisas funcionam. Escola de tempo integral para as pessoas pobres. Eu fui filho de empregada, minha mãe trabalhava como empregada, meu irmão e eu ficávamos no CIEP o dia todo. Essa é a saída. Muita gente ia para o CIEP, o primeiro que eu estudei, iam para merenda, por causa da merenda, porque oferecia todas as refeições. Sim. Elas iam por causa disso, mas permaneciam,
Quer dizer, eram chamadas por conta da comida, porque era uma necessidade básica, Básica. mas chegar lá tinha apoio psicológico, precisava de óculos, recebia óculos, tinha Tinha uma centro coisa que é um médico, luxo, tinha piscina. tinha piscina, Quase tinha, todos os CEPs tinha, tinham piscina. tinha quadra com todos os equipamentos, bola de basquete, tudo, professores maravilhosos, eu via filme, debatia filme, tinha aula de teatro, tinha aula de dança, tinha aquela biblioteca maravilhosa, aquele octógono que foi... No centro do CIEP, que, eu que lembro. mudou a minha vida, assim, aí eu sou muito feliz porque eu sou patrono hoje das salas de leitura dos CIEPs e eu adoro, eu sou muito fã desses espaços. Aí hoje saiu o censo escolar do ano passado, menos da metade das escolas tem sala de leitura hoje no Brasil. Aí a gente volta a dizer se as pessoas não têm livro em casa. Se o primeiro contato com o livro é na escola, se você. Até isso você tira. Gente, aí como é que vai falar país de leitores? Como é que a gente vai falar? Sabe? Aí a gente vai. Sabe? Não é sério. É um anacronismo. Não dá, né? E vão reduzindo, né, aos poucos esse escopo, porque antes nós tínhamos bibliotecas nas escolas estaduais. Eu também vinda de uma escola estadual, Instituto de Educação, que é o antigo normalista, e lá tinha o contraturno, atividades extracurriculares e uma biblioteca grande. E aí, ao longo do tempo, foi reduzindo o escopo, sala de leitura. Uhum. Já não temos mais bibliotecárias na rede pública, né? Não se municipal, contrata. estadual, A não última tem. contratação foi no CIEP, anos 80. É verdade. Exatamente. Que doido, né? Eu não sabia que tinha tanto sim, tempo, mas... Sim. Então, a gente vai diminuindo, reduzindo o orçamento, o recurso. E aí, como é que dá conta depois, né, dos reflexos disso? Sim. É muito complicado. As salas de leitura. Tem um quadro hoje nas escolas, as pessoas têm que se ligar nisso. Aliás, eu vou escrever sobre isso. Que bom que vocês lembraram. Eu vou publicar texto sobre isso. As salas de leitura, muitas delas, quando existem, estão subutilizadas. Verdade. Porque não tem gente para ficar lá. Sim. E aí algumas estão colocando, como é que chama? Professor readaptado, que teve problemas psicológicos E ou alguma fica outra lá coisa. fazendo a mediação. Isso. E aí, em algumas escolas, isso funciona, em outras não. Outras, esse professor, geralmente professora, né, quase sempre é mulher, ainda não está 100% para fazer o que precisa ser feito numa sala de leitura, que é movimentar ela, fazer com que os alunos frequentem, fazer com que haja pesquisa, fazer com que haja leitura, debate, sarau, sabe? É um monte de coisa. A biblioteca tem que ser viva, ela não é um depósito. E em muitos lugares ela vira um depósito de material didático. Ela fica fechada, abre um pouquinho uma vez por semana. Aí não dá. Aí então esse número cai, né? Se você for fazer uma outra pesquisa, qual o número de bibliotecas funcionando como deveriam funcionar, deve ser um número muito mais reduzido. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa mostrar isso, precisa ser número, precisa problematizar isso. A gente está falando da nossa galera, porque isso é para pobre. E para pobre tudo parece que pode ficar para lá, fica para depois fala sobre isso. Não dá. Não dá. Não me contento. Tá certo. Não tem que se contentar. Realmente, eu lembrei das políticas educacionais na década de 90, início de 2000, quando estava na escola da rede pública estadual, e eu era uma boa aluna, mas uma boa aluna para uma escola pública, como falaram. Que hoje a gente tem as cotas, né, as políticas de cota, que tenta reparar e tentar equilibrar, ainda não equilibrando, minimamente a diferença de estrutura que uma particular dentro da perspectiva capitalista, que você investe, tem profissionais, psicólogo, pedagogo, bibliotecário, Sim. tem curso de línguas dentro e parcerias. Então, é desleal, né? Com uma classe que tinha oportunidades e outra, quando eu cheguei no vestibular, eu falei, caramba, eu achava que eu estava bem, estava indo bem, meu vestibular primeiro não tinha política de cotas,
E aí que eu vi a diferença na educação privada e pública, assim. É, voltando para o Áurea, quando a Áurea encarna a invisibilidade de muitos brasileiros que, por falta de acesso à educação no tempo regular, experimentou uma distorção séria idade, né? E que tenta ser superada pelo EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Eu queria que você pudesse comentar como educador, que eu acho que eu falei no início, o Henrique, além de escritor, autor, ele é educador. Comentasse um pouquinho sobre a importância da educação de jovens e adultos, para aqueles que não tiveram oportunidade de estudar em cursos regulares de educação básica. Inclusive, eu vou fazer um comentário que o podcast também foi motivado para a gente atingir essas pessoas, né, as áureas que estão hoje no EJA e os outros alunos, porque numa palestra eu até tentei negociar com algumas escolas e no tempo que a gente poderia realizar, a maioria das pessoas estão trabalhando, né? Uhum. São adultos, então tem que levar o sustento para casa, tem que prover o lar. Uhum. Então só poderia à noite, mesmo assim, a maioria das escolas não liberaram, porque questão de, enfim, pandemia, infraestrutura. E aí enxuga o cronograma para tirar uma aula, vai ficar pesado depois para repor. Enfim, então o objetivo desse podcast também é dar ampliação para chegar às áureas e aos alunos do EJA. Esse é uma das nossas finalidades aqui. Uhum. Legal, Gabriela. Se falar nisso, então eu me dirijo agora especialmente aos nossos alunos, alunas e professores de EJA que estiverem nos escutando, nos assistindo também, porque vai em vídeo. Dá um tchau ali para a galera. Bom, a gente tem geralmente três grupos que compõem os alunos e alunas de EJA. Pessoas que precisam estudar, porque às vezes o seu emprego solicita para que elas tenham, né, um diploma de ensino fundamental, mínimo ou médio. O segundo grupo, que são alunos rejeitados no turno da manhã, porque são mais alunos problema e tal, mais bagunceiros, enfim, mais insubordinados, aí são jogados para a noite. E o terceiro grupo são aquelas pessoas mais velhas que, por algum motivo, encontraram na educação uma atividade para o seu momento de vida, né? Geralmente pessoas mais velhas. Então, esse grupo às vezes até se confunde um pouco com o primeiro, né? Que são pessoas que estão trabalhando, mas muitos são aposentados também. Então é um grupo bem desafiador para quem é professor, porque para muitos deles os conteúdos não são tão fáceis de assimilar, porque a cuca está um pouco enferrujada depois de muitos anos. Ou aqueles alunos são mais hiperativos ou não conseguem ser disciplinados como o turno da manhã precisa, eles já chegam ali meio que com carimbo de rejeitado. Rejeitado pela manhã. Então ele já chega ali numa defensiva, querendo não participar, já que não prestei para amanhã, então estou aqui e então não vou prestar aqui também. Então é um grupo muito, muito difícil, né? Bem desafiador. Eu acho que os professores que dão aula para essa galera são muito especiais. E também eu acho que com todas as dificuldades, as pessoas que voltam a estudar depois, né, de tal momento na vida merecem todo o aplauso, merecem toda a nossa reverência, porque podiam estar fazendo qualquer coisa. E porque tem gente que tem preconceito com quem estuda.
eu acho que eu já falei para vocês, né? Por conta desse livro, a minha mãe voltou a estudar. Ela é aluna de EJA hoje. Eu fico até emocionado de falar isso, porque minha mãe voltou se matriculou no EJA. Minha mãe tem 70 anos e tá estudando. Aí tem dia que ela me fala, "Ih, tem prova hoje e tal", fica toda feliz com o material dela e tudo, os livros, tudo e tal. Me pede dica e tal. Quantos anos a sua mãe tem? Minha mãe tem 70 anos. E aí ela comentou comigo que esses dias que uma conhecida dela, quando soube que ela estava estudando, brigou com ela. Era até uma mulher mais velha, assim, brigou com ela. Estudando? Pra que isso? Tá estudando pra quê? Pra quê? Não tem sentido. Pra quê? Seus filhos estão sabendo disso? Assim, Meu Deus. como se fosse uma coisa errada. E aí eu volto isso no tempo, por quê? Porque a minha mãe disse que quando ela era criança, o discurso era esse. Estudar pra quê? Pra ser vagabundo? Era o que se falava na infância. É. Então vocês vejam como isso foi tão martelado na cabeça de tanta gente. E aí, quando você pensa que os alunos de ensino médio hoje, que tem 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, continuam não vendo esperança na educação, aí a gente vê que, opa, isso parece um projeto. Sim. É um projeto para desacreditar na educação. Porque se minha mãe fala que nos anos 60 eram assim, né? Ainda tem hoje uma pessoa dela, né? Uhum. Do raio de conhecidos dela repetindo isso. E a gente vê essa evasão, tem algo esquisito. Claro que a gente precisa reconhecer o acesso, o sistema de cotas é maravilhoso, uma das melhores coisas da educação. Eu também não peguei o sistema de cotas, eu entrei na faculdade nos anos 90 ainda. Também não peguei. Né, o acesso ao ensino superior de pessoas pretas, pardas e pobres assim, é preciso ocupar isso mesmo, mas está só começando, porque ainda existe uma parcela grande da população que não vê valor em livro, não vê valor em leitura, não vê valor em escola. E isso a gente precisa entender para não parecer que a gente está no mundo dos sonhos, né? O mundo real, o chão da fábrica, a nossa parentada, a nossa galera, os nossos vizinhos, a gente tem que olhar e entender isso, que é a partir disso que a gente tem que trabalhar. Só para fechar, porque eu falo para caramba, essa pergunta, na Bienal do Livro a gente fez um pré-lançamento né, do Áurea, e aí eu descobri que os alunos de EJA, lá da escola onde eu estudei, onde eu sou patrono da biblioteca, eu descobri que os alunos não iam. Os do EJA, você vê, eles ficam privados de tudo. Aluno de EJA é meio esquecido. Não tinha visita da Bienal do Livro para aluno de EJA, porque aluno de EJA, por isso, eles não podem ir de dia, estão trabalhando, de noite já é complicado, teria que sair no turno da noite, só iam chegar lá. Então, o aluno de EJA não vai na Bienal do Livro. Por quê? Então, por que não leva fim de semana? Dá um jeito. Quando tem vontade, dá um jeito. Aí, eu fui participar no fim de semana da programação lá do Café Literário, a programação principal, para falar do Áurea. Aí, o que eu fiz? Eu combinei com a escola, eu levei 10 alunas do EJA, alunas, a maioria mulheres pretas e mais velhas, assim, e pedi para reservar. Eu paguei a entrada delas, a meia entrada, e pedi para reservar espaço lá no Café Literário para elas, e dei o livro para elas, e elas ficaram extremamente felizes. Estavam lá feito pinto no lixo, a primeira vez que elas entraram no Rio Centro. E aí o que dói na gente? Saber que foi ali uma exceção. Por quê? Porque para essas pessoas, entrar naquele lugar ali é só se for para trabalhar na limpeza. Sim. Sabe? E isso é o que é a lei, é a regra, tá? É o normal. Aí, assim, a gente precisa dizer que esse normal tá errado. Que é preciso que essas pessoas possam frequentar esses lugares. Porque foi o paralelo da minha tia não querer entrar. Por que eu vou lá? Esse lugar não é para mim. Esse lugar não é para mim. E é assim. É a primeira fila. Minha professora estava lá, que deu aula para mim,
no CIEP, subiu, eu chamei ela pro palco, abracei ela, a gente chorou, todo mundo chorou, desidratei. E é preciso fazer isso, é preciso dar espaço para essas pessoas. Senão, a gente vai ficar enxugando gelo. A gente continua enxugando gelo. E a forma de demarcar esse território é muito sutil, né? Você não tem direito. A minha mãe, agora eu tenho muitas histórias, né? Porque a Áurea tá na minha família. A minha mãe foi estudar com 38 anos para fazer normal. E foi trabalhar no EJA, né? Ela já era mãe de 2. De 2 filhos, com 38 anos ela resolveu fazer normal. Uma amiga mais jovem falou assim, eu vou fazer prova pro Carmela Dutra, vamos comigo. Minha mãe falou, eu vou. E foi. E passou. E ela falou assim, eu preciso ir. Os meus filhos precisam estudar e eu preciso ser o exemplo deles. E ela foi. E ela, até hoje, ela tem dificuldade de andar nesses locais. A minha mãe só entrou na Biblioteca Nacional quando eu passei no concurso. Ela acha que esse lugar não pertence a ela, né? Lugares do Rio de Janeiro que não são para ela entrar, né? Eu levei minha mãe na Confeitaria Colombo e ela não queria entrar, porque ela acha que aquele lugar não tem nada a ver com ela. E ela ficou assim, meia hora querendo falar assim, não, eu não vou entrar, porque eu não vou entrar. Eu falei assim, não, mas você vai entrar. E aqui também, eu fiz os meus pais virem na minha posse. Porque, assim, eles acreditaram, foi eles que investiram, né? Principalmente a minha mãe. Eu fui muito feliz em relação às políticas públicas, porque eu tinha uma biblioteca popular perto da minha casa. E eu frequentei por muito tempo. A de Irajá? A de Irajá. Ah, legal. Eu sou apaixonada e fiquei muito tempo lendo lá. Era minhas férias ir para a biblioteca de Irajá. Então, eu fui muito feliz. A política pública chegou em mim. E a minha família acreditou muito na educação, né? A minha família só tem professores, né? Minha mãe, meu irmão, minha cunhada. Então, assim, a gente vê na Áurea, quando você leu a Áurea, você fala assim, é a minha história, né? Tá ali, né? São essas pessoas. E é muito sutil como você influencia as pessoas a não estar nesses lugares, né? É uma sutileza, né? E a gente vai reproduzindo sem querer, né? Você vai... Aí se alguém... Aí tem uma coisa também, se alguém vai acendendo um pouquinho, rola, né? Como aconteceu com a Áurea, né? O preconceito na própria família, né? A filha tá ficando meio besta, né? Tá ficando besta. Eu ouvi isso também de parentada. Ela tá besta, tá com rei na barriga. Foi pra faculdade, tá se achando melhor que os outros. Papai. Isso também é uma coisa que a gente tem que entender, perdoar, relevar. Por quê? Porque para a maioria das pessoas há um processo de educação do não pertencimento. Muito forte, tá muito enraizado, bastante, tá muito sedimentado na cabeça que determinadas coisas não são pra gente. De vez em quando você vê, eu já fiz um monte de coisa na minha área, sou relativamente respeitado, e ainda de vez em quando ainda rola uma piadinha, né? Então, essa luta é o tempo inteiro. Outro dia eu fui no programa, Sem Censura, e tava lá o Fabão, que é um ótimo... Ele é muito bom. E a gente tava falando sobre isso, né? Como ele é um homem negro, né? Oriundo do Complexo do Alemão, né? E hoje um influencer digital, né? Tem um texto muito bom. Mas como é difícil, né? Você tá o tempo inteiro, você precisa o tempo inteiro lutar contra essa educação do não pertencimento. Né? Acho que devia ter um curso. Como destruir, né, educação do não pertencimento. Porque ela é muito forte. Muito, e é muito sofisticada, né? Como você... Ela vai se moldando. Se entranhando, né? Você tem o direito àquilo e você não quer estar lá, né? São transgressões, assim, que... Enfim... Muitos anos aí para reparar essas marcas ainda do período colonial. Uma curiosidade, quando eu li o Áurea, e a sua tia que inspirou quando ela leu? Eu queria saber os comentários, assim, como foi para ela. Sim. Foi, bom, Áurea Real. A Áurea Real, minha tia Áurea. Minha tia Áurea, ela teve muito presente na minha infância, que ela se auto-apelidou de minha mãe preta. E eu tenho a primeira lembrança que eu tenho dela
ela me pegava e me rodava pelos braços, assim. Ela fazia o diabo, me botava nas costas e saia carregando. Eu amo muito a minha tia. E ela, assim como minha mãe, ela não teve oportunidade de estudar, da parte da minha família lá de Seropédica. E ela foi no lançamento lá na Bienal do Livro, né, no Ai, que pré-lançamento, legal. ficou toda feliz, ficou radiante. Ela foi a inspiração ali, tirou foto com o pessoal do stand e ela leu o livro, gostou assim. Eu fiquei mais perguntando a minha prima, assim, acompanhando, para não ficar pressionando a minha tia. E aí a minha prima foi acompanhando a leitura, né, junto com ela. Ela gostou. Também porque eu expliquei, ó, essa aqui essa foi o ponto de partida. Porque um monte de coisa aqui eu inventei. A maioria, na verdade. É só para entender que é um livro de ficção. Sim. É tudo inventado. Não é a biografia da minha tia. Até porque se fosse fazer a biografia da minha tia, ia entrar mais um monte de coisa doideira. Também porque essas histórias de família aí a gente tem a coisa para contar. Mas ela curtiu muito, assim. E eu tenho muito orgulho de prestar essa homenagem, né? Que é a minha tia, a minha mãe, essa geração dessas mulheres, né? Que lutaram muito, assim, lutaram muito para a gente poder estudar. Sim. Porque uma coisa que é importante dizer, essa minha tia, a filha dela, minha prima, né? Fez faculdade também, que é uma prima mais nova. Aí a filha da minha prima tá fazendo faculdade lá na Rural também, tá estudando Ai, que biologia. legal. Então eu acho que isso é muito legal porque mostra que algo está sendo modificado. E uma coisa que foi muito importante que a minha mãe sempre disse: estuda, meu filho. Estuda, Sim, meu filho. sim, É assim, sim. se ela não foi estimulada a estudar, ela não repetiu isso pra gente. Foi o tempo inteiro: estuda, meu filho, estuda, meu filho. Mãe, eu vou estudar, estuda, meu filho. Então, sempre teve esse estímulo pra gente, e então eu fico muito, muito feliz dessa homenagem, assim como eu fico feliz de a minha mãe ter voltado a estudar por conta dessa coisa toda. Agora eu vou trabalhar minha tia, para minha tia voltar a estudar também, né? Vamos, vamos continuar essa missão. Tem uma influência do bem, né? Aí tem uma que influencia a outra, né? É, Sempre tem isso, né? é. Na minha casa foi quase sempre assim, né? Eu influenciava meu irmão, a minha mãe, porque todo mundo começou a estudar no mesmo período. A minha mãe fazia o normal, o meu irmão também estudava e eu também estudava. Então Uhum, eram os três estudando. E uhum, aí um influenciava o outro. Henrique, agora a gente vai começar no momento assim, curiosidade, porque a gente uhum. começou a ler o livro e ficar conjecturando. Eu lia e fazia um relatório. Não era um relatório, era quase aquele resumo de novela Aham. que a gente faz. Eu chegava lá, você não sabe o que aconteceu. Eu contava para a Gabi, contava para a Rita. E aí a nossa curiosidade foi: a Aura realmente foi inspirada na data, no 13 de maio? O nome da sua tia? Não, eu acho que não. A gente ficou curiosa. Aí ficou lá É, conjecturando. Será que É, foi? que Será eu que falei, não não, deve foi? ser ficção, mas foi uma É, boa. um bom Olha, você gancho. falou agora. Não, a minha tia eu acho que não faz aniversário hoje, não. É, É ma- importante ma- consultar é, depois. eu não lembro quando é aniversário da tia Áurea. Eu vou até mandar um zap para saber. Mas não foi uma coincidência. Uma coincidência. Ah, tá. Foi a realidade que inspirou a ficção e a ficção inspirou a É realidade. por aí. Tá. Agora a gente vai fazer as Uhum. perguntas mais literárias. Ou você quer ler alguma parte do livro? Não, eu até fiz algumas marcações, olha. Eu gostei demais do Áureo, eu recomendo aos nossos leitores. Livro bonito. Lindo. O projeto Porque- gráfico. Gráfico bonito. O projeto gráfico é lindo Lindo. mesmo, Henrique. Dá o zoom Tem aí, galera. Tem citações de outros autores, como a Sim. Clarice Lispector, a Henrique, Maria quem escolheu essa Firmina. ilustradora? Foi você? Não, Você conhece ela? não, Porque pessoalmente a ilustração não. é belíssima. Não, eu não conheço pessoalmente, eu sigo, a gente se segue, a Cristiane Mello, mas eu não conheço ela pessoalmente, não. Isso acontece, porque eu moro aqui no Rio, a editora em São Paulo, aí ela contratou é,
a Cristiane para fazer isso aqui no estúdio dela, fica aqui no Rio, mas a gente nunca falou. Nunca se Porque falou. tem uma conexão, assim, das imagens, dos Não, ela fez um movimentos. Ela trabalho fez excelente. Fez um trabalho lindo, excelente. lindo. Projeto gráfico muito bonito. Aí tem umas passagens de destaque que é, por exemplo, a Suelen terminando o ensino médio. É um orgulho, porque ninguém na família foi tão longe nos estudos. E isso é muito familiar, assim, a gente tem um Uhum. contexto parecido, né, social, do que rompeu essa barreira e Sim. terminou o ensino médio, foi para a faculdade, né, desafiou É. todas as Acho que estruturas. todos nós somos a primeira geração, né, de É. fazer nível superior. Sim, Eu sim. sou, Não, você é. a minha tia foi a primeira, irmã da minha mãe, foi a primeira a ter uma graduação em enfermagem numa universidade particular, né? Uma faculdade. Eu fui a da universidade pública, eu fui a primeira de muitos, dentre muitos tios, primos e muita gente, né? Mudei um pouco o rumo. E eu acho que isso você falou assim, tua mãe rompeu algo e inspirou, foi inspirando os Sim, filhos, sim. né? Como quando um vai, carrega os outros, né? A ideia do projeto de educação como uma forma de melhorar, né, de ter uma ascensão social, ter mais qualidade de vida, sempre foi algo da minha família. O meu pai não chegou a estudar, ele Aham. não terminou o ensino médio, mas sempre foi. A minha família sempre acreditou na educação. E ninguém era educador, né? Aham. Mas Legal. era. Isso é muito legal, porque parece pra gente que é uma coisa óbvia, assim, olhando a gente que, né, Sim. dessas primeiras gerações aqui, assim, porque pra gente é óbvio que o seu desenvolvimento financeiro, pessoal, intelectual, é algo que é positivo, né? Ou seja, estudar faz bem. Uhum. Parece uma coisa óbvia, mas para muita gente não é. Não é, Isso não. é isso que está esse projeto de não pertencimento. Eu acho que também está nesse conjunto a ideia de que estudar não vai te levar a um lugar. Eu vou dar um exemplo de uma pequena história que eu ouvi lá da Cidade de Deus, de um menino que era fogueteiro do tráfico, né, soltava fogos para avisar quando chegou a polícia e tal. Ele saiu disso, foi convencido a estudar e tal, e arrumar um emprego. Ele arrumou um emprego para trabalhar no centro de faxineiro. Aí ele saía da Cidade de Deus, pegava um ônibus cheio para trabalhar no centro, vir trabalhar aqui no centro, para ganhar uma merreca, voltar e tal, ficar limpando o banheiro de prédio. E aí o que ele fez? Voltou. Porque lá ganhava mais, trabalhava de chinelo para soltar um foguetinho, ganhar X vezes mais. Então é muito sedutor. Bastante. Então aí você vai dizer para as pessoas, não, você segue, estuda, arruma um trabalho. O que está esperando o que está esperando a galera do CIEP hoje? Só rapidamente falar isso, porque eu vou puxando história, né? Uma menina no CIEP, uma vez, ela perguntou, por que você estudou aqui e foi pra frente? Porque a gente do CIEP, ó. Sim. Aí botou o dedo pra baixo. Ou seja, 13 anos, uma menina de uns 13 anos, assim, uma menina preta de 13 anos, pra ela já foi martelada a ideia de que o futuro dela não é bom. O que espera ela? Não é uma coisa boa. E eu fiquei ali falando com ela para desconstruir isso, tal. Aí quando eu voltei, entrei no carro, saí dirigindo, comecei a chorar porque eu sabia que por mais que eu tivesse falado coisas ali para ela naquela hora, ela tá o tempo inteiro com outras influências que convencem ela de que as realizações do mundo não são para ela. E eu acho que esse é o nosso desafio, porque ele é uma questão moral, né, de educação de educação para sonho, né? A galera não ter nem perspectiva de sonhar, não, eu gostaria de fazer isso. A possibilidade de sonhar. Não, mas não, o que espera ela, na melhor das hipóteses, é um emprego, um subemprego, e aí vai ficando muito difícil, né? Mas enfim, é uma luta ampla, né? É por isso a importância da gente debater sobre os pilares, né? Educação e cultura como
transformador, agente de transformação social, né, de cidadãos. Bom, vamos encerrando. Natália quer fazer as últimas A perguntas. gente deixou as perguntas mais suaves. Ah. Vamos Final. dizer para o final. Tem a pergunta que é sempre, essa é um clássico para Aham. todo escritor, que é começar ou terminar o livro. O que é mais difícil? O que é mais difícil? É. Para mim, começar. É? Começar um livro é mais difícil. E se for no caso de um romance, então, um texto mais longo é mais difícil para mim, tecnicamente, porque você leva um tempinho para achar o tom, para encontrar aquela voz. Por isso que é preciso reescrever. E às vezes você muda de ideia. Por exemplo, eu estava escrevendo Áurea em terceira pessoa. Escrevi algumas páginas em terceira pessoa, falei, não tá como eu quero. Eu vou reescrever em primeira pessoa. Aí eu voltei então a gente tem que não se apegar a texto, não se apegar. O texto, na verdade, precisa ser uma massa de pão. Você vai mexendo, corta, joga para cima, empurra, aperta. Joga mais farinha. Joga mais farinha, joga mais ovo, joga mais leite, pá. E aí você vai até ele ficar no ponto, porque tem gente que acha que a gente senta assim, ó, vai ver o texto vem de uma vez. Não é assim, não, quem dera. Como é que falam? Uma psicografia. Psicografia. É. Não funciona assim. Então esse início é preciso ser retrabalhado, porque às vezes quando você está do meio para o fim, que você já está mais seguro com aquela voz narrativa, aí você volta para o início e vê, epa, esse início não estava ainda quente. Aí você precisa mexer bastante lá. Então o início para mim é mais difícil. Outra curiosidade. Olha como a gente está botando o Henrique numa sinuca. Vamos lá. A gente estava pensando, você é um escritor, né, muito criativo. Que personagem da literatura você gostaria de ter escrito? Desses que estão aí. Algum que te Qual despertou e você falou, eu queria ter escrito esse. Ou não? Não tem Personagem ninguém? da literatura que eu queria ter Brasileira, escrito. internacional. Bom, eu queria ter escrito O Menino Maluquinho. Eu simplesmente, até em homenagem ao nosso querido Ziraldo, aquele é um personagem adorável e muito inspirador para mim também. Aquele final, então, a gente quer ser, eu sou o menino maluquinho. A gente quer ser menino maluquinho. É tão fácil botar uma panela na cabeça, né? E a gente precisa ser maluquinho para não se curvar diante da realidade, não virar um robô. Gente, os robôs estão controlando a nossa vida. A gente tá, né, as redes sociais e as inteligências artificiais estão querendo dizer para a gente o que a gente deve consumir, pensar, fazer, falar. A gente está sendo controlado por robôs. E como a gente... é uma das lutas agora. A gente tem muitas lutas. Uma delas hoje é a gente não virar robô, porque a gente está virando robô sem saber. E como você... Pois é, como você não vira um robô? Transgredindo essa norma, essa coisa. E aquela panela na cabeça, ela é o símbolo disso. A panela não serve... Aí dá um tilt no sistema. A panela para fazer comida, ela tá virada na cabeça, vira um chapéu. Ela não é um chapéu. Então isso é um choque chamado humor, que é foi meu objeto de estudo, de mestrado, doutorado. O humor é isso, é essa quebra de algo mecânico, da norma, do estabelecido, que eu acho que daí a poesia, daí a literatura, daí a arte. A arte, ela é parte integrante da cultura, né? E a arte, ela salva a gente da barbárie, de a gente virar robô, de a gente virar uma coisa, né? Então o Menino Maluquinho, para mim, ele representa justamente essa possibilidade. Perfeito. E a arte salva a gente da densa realidade, né? É importante. Por isso que eu gostei tanto da Áurea, que ela era sonhadora, que ela fugia um pouco daquela realidade dura, né? E ela questionava muitas coisas. Logo que eu comecei a ler o livro, eu falei para a Gabi, olha, a melhor parte, que é uma parte muito dura, mas é uma parte assim, que você fala assim, meu Deus, que sutileza de ironia quando ela fala do angu. Do angu e da polenta. É assim que você fala, né? Bem como ela vira babá do cachorro também, que ela pega umas sutilezas ali, que você fala assim, meu Deus, a Áurea tá observando tudo. E você não imagina, né? Você fica com aquela coisa assim, não, ela não vai entender isso. E ela
pega. A Áurea tá ligada. Ligadíssima e super sarcástica. Tem o sarcasmo, A a gente ri ironia. muito com a Áurea, nas observações da Áurea. Acho que a gente pode fechar, né? Sim, Porque é uma personagem essa é muito uma fofa. pergunta curiosa. Outra pergunta curiosa. Qual o seu livro do momento, Henrique? O que está na sua cabeceira? O Henrique lê antes de dormir? Não, eu não leio antes de dormir, mas eu acho estranha a ideia de ler para dormir, porque parece É um sonífero? que é um sonífero, e aí eu não sei se a gente escreve livro para dar sono em alguém, né? Então eu escrevi um livro ruim para que alguém leia ele e durma. Ai, meu Deus, tá me dando Ai, meu sono. Deus, eu tenho o hábito de ler para dormir. Não, Ai, eu acho que é o Acho que é o contrário, é o livro para É. manter acordado. Eu quero escrever um livro para que a pessoa não durma. Mas o que que eu tô lendo atualmente? É, Deixa eu pensar que tem um monte de livro Tá na fila, né? que Na fila ou que tá na minha você é fila. aquele tipo de leitor que lê 3 livros ao mesmo Não, tempo? tem, porque eu recebo muito livro, então eu tento ler muita coisa ao mesmo tempo. Eu recebi um livro-jogo agora, chamado Porão, que é um livro-jogo que se passa na época da ditadura, você abre e se quiser ir para tal lugar, você vai para tal página, se quiser ir, se passa na ditadura no Ah, sim, Brasil, sim. saiu pela editora Record agora, eu esqueci o nome dos autores, são 2 autores, mas eu achei genial a ideia. Mas o quê? Ah, sim, eu tô lendo o segundo livro da trilogia da escravidão, né, do Laurentino Gomes, que é Todo mundo muito falando. bom. O livro tem que ser adotado, lido, a leitura ótima, leve, A escrita tinha que dele é ser ótima, sim. leitura de ensino médio. Mais o quê? Sim, acabei de ler, mas recomendo muito 2 livros que eu tenho especial carinho por eles, que é é, o romance Outono de Carne Estranha, de Ayrton Souza, que se passa na Serra Pelada, nos anos 80, lá no Pará, e o livro de contos chamado O Ninho, da Betânia Pires Amaro, que é uma autora pernambucana, barra-baiana, que mora em São Paulo, nos 3 estados, né? Uhum. Que é um livro de contos sobre famílias disfuncionais, assim, nossa, é um livraço também. E tem outras coisas que estão lá que eu fico folheando, mas esses são o que eu recomendo por hora. Pra fechar, agora a última, pequeno spoiler do próximo livro, que vai ser lançado esse ano, né? Você falou que. Eu tenho uns livros para sair esse ano, alguns infantis. Ah, Bom, vou soltar os spoilers aí. Um que vai sair eu reescrevi aquele conto A Roupa Nova do Rei, aquele do Rei Tanu. Então, eu escrevi uma história toda rimada. Vai sair esse ano ainda pela editora Malê. Um livro chamado A Caminho da Escola, que narra uma menina mostrando coisas que ela vê quando está indo para a escola e depois quando está voltando. Vai ser pela Bazar do Tempo. Mais o que? Tem os 3 infantis? são infantis. Tem o. Gente, eu esqueço o título do meu livro. Não esquece. A Casa das Vogais, que vai sair pela Palas. É um livro bem bonitinho, assim, que cada vogal mora num cômodo de uma casa e aí eles se encontram, o A com o I, vai A e o A com... É legal. E tem um que também vai sair pela Tinta Negra. Esse eu tô muito animado. Esse já é para pessoas mais velhas, que chama Vez, Voz e Versos. Vez, Voz e Verso, poemas para ler na escola. São poemas que eu fiz ambientados numa escola. Né? Tem um poema para a tia da merenda, tem um poema para a professora, tem um poema que fala sobre o livro, tem todo sobre um poema sobre quem não sabe jogar bola. Então é todo ambientado, é um livro para meio que ensino médio, assim, para galera. Tem um poema que chama-se Rap para a galera do EJA. É um poema para ser cantado como rap, que é só para o pessoal do EJA. Então, estou muito animado com esse livro também, porque me faz voltar para a escola. O que me faz voltar para a escola, eu fico muito feliz.
Ai, que legal. Bom, vamos encerrando. Queria agradecer mais uma vez a parceria com o Henrique. É, Eu recomendo muitíssimo, né? A gente está falando do Áurea porque a Áurea é uma personagem que traz encantamento, apesar né, das dores e das violências estruturais que ela sofreu. Muita gente vai se identificar, obviamente, e identificar, como a gente falou, pessoas da família. É, o Henrique tem a página henriquerodrigues.net, Isso né? mesmo. Onde vocês podem encontrar todas as obras do Henrique, inclusive Áurea. Queria agradecer a Natália, minha Obrigada. colega de desafios da Biblioteca Euclides da Cunha, pelo nosso primeiro podcast. A gente, como ouvinte assíduo de podcast, a gente falou: é isso, vamos atingir um público maior agora Sim. através do O podcast. Henrique já é famoso, já ouvi uns podcasts com o Henrique. Que- Tá nos cortes do TikTok também, a gente acha Henrique lá. Ah, Tá é? famoso, É. Henrique. TikTok, eu nem sabia. Sim. Eu não tenho TikTok, já é demais. Mas São muitas redes sociais para administrar, né? não, TikTok já é demais pra mim. Eu já não tenho. E fazendo o trocadilho, né? Quando a Áurea fala do angu, que vira polenta, o nosso antigo programa de rádio virou podcast. Então, então programa de rádio para os mais antigos e podcast para colar, para gourmetizar. Nos acompanhem. A Biblioteca Euclides da Cunha, agora eu vou falar um pouquinho da Biblioteca Euclides da Cunha, está ali no prédio do Teleporto, na Cidade Nova, Avenida Presidente Vargas, número 3131, sala 704, uma biblioteca pública que realiza empréstimo domiciliar. Tem uma vasta o acervo de literatura, outras áreas de conhecimento. Tá na página da Biblioteca Nacional, na Fundação www.bibliotecanacional.bn.gov. Bom, estamos no Instagram também. Sim. Procurem Fundação Biblioteca Nacional, que vocês vão acompanhar todas as nossas ações. E um beijo, um abraço para os nossos leitores e ouvintes. Até o próximo podcast com próxima obra, o próximo autor. Obrigada, Henrique. Vamos dar tchauzinho agora. Que Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigado, cá. Natália. Obrigado, Gabriela. Valeu, galera. Obrigada, gente.